Pode continuar comendo. Com atenção. Nós vamos. Oi? Não, nós vamos. Bom, nós sempre ouvimos falar que o Espiritismo ele é ciência, filosofia e religião. E ao longo da história, as pessoas sempre achavam que a ciência e a religião eram opostas, eram inimigas, adversárias. E nós vamos mostrar, através de alguns conceitos muito simples da física, que é uma das ciências mais nobres, como esses conceitos têm muito a ver com os nossos conceitos religiosos. E para isso, eu tenho um ajudante que vai me ajudar aqui na exposição, para a gente poder iniciar esse... Mas o que é isso? A produção? Cadê meu ajudante, produção? O que? Ficou doente? Aí você mandou esse aqui? Mas ele sabe como é que é a aula? Ah, estudou o texto, viu? Viu no YouTube? Pode confiar. Então tá bom. Então tá bom, vou confiar em você. Bom, todo mundo aqui já ouviu falar no Isaac Newton? Isaac Newton é aquele da maçã, que dizem que caiu a maçã e ele descobriu a lei da gravidade. Na verdade isso não é real, mas ele é autor de 3 leis, são 3 leis fundamentais da física. São as conhecidas as 3 leis de Newton. A primeira lei é a lei da inércia. O que é a inércia? A inércia diz que se um corpo está parado, ele tende a se manter parado, a não ser que uma força o coloque em movimento. Então é mais ou menos isso. E se ele está em movimento, se nada se opor a esse movimento, a tendência é esse corpo continuar em movimento, até que uma força faça ele parar. A segunda lei é a lei que diz que força é igual a massa vezes aceleração. O que é força? Força é interação entre os corpos. Toda vez saiu, né? Toda vez que 2 corpos interagem, é força. E em física, força é igual a massa desse corpo vezes a aceleração. Ou seja, esse corpo tem que estar em movimento, certo? E a terceira lei é a lei da ação e reação, que diz que para toda ação, a ação de uma força tem uma força do mesmo valor, podemos dizer assim, na mesma direção em sentido contrário. Essa lei é muito famosa entre nós, lei da ação e reação. Tem outro conceito em física também, é chamado de trabalho. O que é trabalho? Trabalho é quando você aplica uma força no corpo e coloca esse corpo em movimento e faz ele se deslocar de um ponto A para um ponto B, nós chamamos isso de trabalho. Agora, vejam bem, é uma força aplicada no corpo, só que ele tem que se deslocar, ele tem que ir de um lugar para o outro. Se ele está num ponto, você aplicou a força nele, ele volta para o mesmo ponto, qual a distância que ele percorreu? Hã? Qual a distância que ele percorreu? Nenhuma. Ele estava em A, terminou, ele continua em A. Então, se a distância é 0, o trabalho é 0. Outro conceito tem a ver com isso que nós estamos falando, é o atrito. Porque quando a gente desloca um corpo, na verdade, quando ele
movimento. Isso nós chamamos de força de atrito, certo? Outro conceito muito conhecido em física é o conceito de velocidade. O que é velocidade? Velocidade é uma taxa. Velocidade é quanto tempo um corpo leva para percorrer uma certa distância. Nada mais do que isso. Por exemplo, uma medida de velocidade que a gente é muito familiarizado é a velocidade de um carro. O carro é medido. Qual que é a medida da velocidade de um carro? Quilômetros por hora. Então, quando a gente fala que um carro está andando a 100 km por hora, o que isso quer dizer? Que em uma hora ele vai percorrer 100 km. Em uma hora ele vai percorrer 100 km. Se a velocidade for constante. Se ele mudar de velocidade, essa taxa muda. Então, quando ele muda de velocidade, nós dizemos que ele sofreu uma aceleração. Ele pode acelerar, aumentar a velocidade e pode acelerar a aceleração negativa, que nós dizemos, quando ele reduz a velocidade até parar. Agora, o que isso tem a ver com a religião? Vamos lembrar de alguns conceitos aqui. Lei da inércia. Se na nossa vida nós estamos parados, não nos decidimos a fazer qualquer movimento. Se a gente ficar muito tempo assim, a gente só vai sair da inércia se tiver uma força aí nos empurrar, nos colocar em movimento. Nós queremos ficar assim, mas nós corremos o risco de ficar assim quando nós nos recusamos a agir, quando nós nos recusamos a fazer um esforço. Força, massa vezes aceleração. Se a gente não se esforçar, se a gente não imprimir uma força, ô produção, você tem certeza que era esse? É o único assistente? Não é ninguém. Cacheiro, madeira, porteiro, não? Manequim, boneco, não tinha nada? Tá bom. É só isso mesmo. Então, se a gente não se esforçar, as coisas não andam. No trabalho é a mesma coisa. Olha o que está falando aqui, o trabalho é força para deslocar o corpo, colocar ele em movimento, para ele ir de um lugar para o outro. Então, se a gente não se esforçar, o trabalho não sai. As coisas não andam. Então, se a gente não se esforçar, não fizer um esforço, as coisas não andam. E se a gente rodar, trabalhar e não sair do lugar, quanto que é o trabalho? É zero. Então, nós podemos também trazer esse conceito para a nossa realidade. Vamos aplicar a nossa força, então, de maneira ordenada, de maneira equilibrada, de maneira raciocinada, mas de uma forma que nós possamos ir para frente. E os atritos, eles acontecem? Acontecem na nossa vida? Acontecem bastante. Vai acontecer um agora. Vai acontecer um agora. Bom, os atritos acontecem. Tanto na física quanto na nossa vida. Mas isso é motivo para a gente parar? Não. Nós temos que saber que esses atritos vão acontecer e estarmos preparados para eles. E quando o atrito for muito forte, a gente, uma força maior ainda, para não deixar que esse atrito nos pare, nos deixe estacionados. O atrito é importante na nossa vida, tanto na vida material quanto na vida espiritual. Porque se a gente não tiver atrito, o que acontece se a gente estiver andando num lugar que está cheio d'água, por exemplo, e acaba o atrito? O que acontece?
A gente escorrega e cai, porque não tem atrito. É o atrito que nos faz andar. Sem atrito nós não iríamos para lugar nenhum. Mas há uma maneira de nós vencermos esse atrito. Como que nós vencemos esse atrito? Nós estivermos aqui andando na terra e não precisássemos do atrito. Qual a situação que nós não precisamos do atrito para a gente andar, para a gente se locomover? O atrito não é encontro, por exemplo, o nosso pé se chama, tem um atrito, é isso. Quando que a gente não precisa do atrito para se locomover? Quando a gente consegue levitar, voar. Então, quando nós estivermos numa situação que a gente seja leve, tranquilo, equilibrado, que consiga levitar, os atritos não vão mais nos atrapalhar, eles não serão mais necessários, como Jesus falou. Escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Nós ainda precisamos dele, ainda precisamos do atrito, mas um dia ele não será mais necessário. Nós não vamos mais precisar dele. E aí será um estágio onde nós estaremos por cima de tudo isso. Nós vamos estar realmente ter colocado em prática todos os ensinamentos. A palavra aí não vai não, tá? Não? Tá com medo? Tá. Bom, então o que nós gostaríamos de lembrar com tudo isso é que a ciência, ela não é inimiga da religião. Os conceitos são os mesmos, porque a ciência se ocupa da matéria e a religião deveria se ocupar só do espírito. Mas nós podemos ver que quando eles se unem, quando eles se entendem, a nossa caminhada, o nosso progresso fica muito melhor. Certo? Produção, assim não dá, produção. Parou de me ajudar aqui. Não, desse jeito não dá. Não, eu vou encerrar a aula, porque sem...